Good morning. It is a beautiful sun and I wish you a great Sunday. Bom dia, aqui está um sol lindo e eu desejo um ótimo domingo para vocês. Today my daughter is already traveling again, Hoje a minha filha está viajando novamente, so my husband is helping me. então meu esposo está me ajudando. He left the Peters, Ele saiu dos bastidores, where he loves to stay, onde ele ama ficar, and came to help with the translation. e veio ajudar na tradução. He is shy, but today he's been a blessing here for us. Ele é tímido, mas hoje está sendo uma bênção aqui para nós. Today is our first day of Bible reading on this walk. Hoje é o nosso primeiro dia de leitura bíblica desta caminhada, 20/2. 20 of February. The reading is Genesis 1 to 3. A leitura é Gênesis de 1 a 3. You can read it at your house or wherever you are. Você pode ler aí na sua casa ou onde você estiver. Tomorrow I will comment on these texts, Amanhã eu vou comentar sobre esses textos, but today I will make an introduction to the book of Genesis. mas hoje eu vou fazer uma introdução ao livro de Gênesis. There is a consensus that the author of the book of Genesis is Moses. Há um consenso de que o autor do livro de Gênesis seja Moisés, As well as the first 5 books of the Bible, assim como dos 5 primeiros livros da Bíblia, which make up the so-called Pentateuch or Torah. que compõem o chamado Pentateuco ou Torá. The author of Genesis is not identified anywhere in the book. Embora o autor de Gênesis não se identifique em nenhum lugar do livro. In the New Testament, some books indicate that the author of Genesis was Moses. No Novo Testamento, alguns livros indicam que o autor de Gênesis foi Moisés. Luke 24:4 says that Moses was the one who wrote the law. Lucas 24:44 diz que Moisés foi quem escreveu a lei. And the law was written in the book of Genesis. E a lei foi escrita no livro de Gênesis. The verses say, He said to them, This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets and the Psalms. O versículo diz: E disse-lhes: Foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Therefore it was Moses who wrote Genesis. Portanto, foi Moisés quem escreveu Gênesis. In John 7:22, Jesus says that Moses gave the Jews circumcision. The verses say, Em João 7:22, Jesus diz que Moisés deu aos judeus a circuncisão. Yet, because Moses gave you circumcision, told actually it did not come from Moses, but from the patriarchs you circumcise a child on the Sabbath. No entanto, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Circumcision is also mentioned in Acts 51, but only in Genesis 17 every ritual is mentioned. A circuncisão consta também em Atos 15:1, mas somente em Gênesis 17 todo o ritual é mencionado. So if it was Moses who wrote about circumcision, Logo, se foi Moisés quem escreveu sobre a circuncisão, it was Moses who wrote the book of Genesis.
Foi Moisés quem escreveu o livro de Gênesis. Moses was educated in the Egyptian court, Moisés foi educado nas cortes egípcias, so he had a good technical qualification to write the book of Genesis and the Pentateuch. então ele tinha uma boa qualificação técnica para escrever o livro de Gênesis e o Pentateuco. And he was called by God to do so. E ele foi chamado por Deus para isso. So God equipped him with spiritual gifts. Portanto, Deus o capacitou com dons espirituais. Even Moses described many things from the time he was not even born. Inclusive, Moisés escreve muitas coisas do tempo em que ele nem era nascido, Such as the creation of the world. como a criação do mundo. So many things he writes were revealed to him by God in a supernatural way. Então, muitas coisas que ele escreve foram reveladas por ele e por Deus de forma sobrenatural. And it is possible that he sorted two sources before him, E é possível que ele tenha recorrido a fontes anteriores a ele, as oral traditions and the preserved writing records, como tradições orais e registros escritos preservados, such as generation, society, culture, and others. como, por exemplo, sobre as gerações, sobre a sociedade, cultura e outros. It is believed that the book was written approximately 1,400 years before Christ. Acredita-se que o livro foi escrito aproximadamente 1400 anos antes de Cristo, At the time when Moses lived, na época em que Moisés viveu. and that it was in this period that the history of the children of Israel began, E que foi nesse período que se iniciou a história dos filhos de Israel. or that it may have been written in the first or second generation after the Exodus. Ou que possa ter sido escrito na primeira ou na segunda geração após Êxodo, When they ceased to be slaves in Egypt, quando deixaram de ser escravos no Egito, from the way he describes some events of Genesis. e isto pela forma como ele descreve alguns acontecimentos de Gênesis. It is important to say that Moses was a prophet called by God. É importante também dizer que Moisés foi um profeta chamado por Deus To deliver the children of Israel from captivity in Egypt para livrar os filhos de Israel do cativeiro do Egito and lead them to the promised land of Canaan. e encaminhá-los até a terra prometida de Canaã. Finally, Genesis brings events that occurred during the life of Adam, Enoch, Noah, Abraham. Enfim, Gênesis nos traz acontecimentos que ocorreram durante a vida de Adão, Enoque, Noé, Abraão. It tells about the creation of the world, Nos fala sobre como foi a criação do mundo, the fall of Adam and Eve, a queda de Adão e Eva, the flood, the call of Abraham, o dilúvio, o chamado de Abraão, the children of Abraham, their wives, future generations. os filhos de Abraão, suas esposas, as futuras gerações. Since the first book of the Bible, Desde o primeiro livro da Bíblia, God already showed us Deus já nos mostra that it would be necessary que seria necessário to come the Savior Jesus. vir o Salvador Jesus. There in Genesis 3:50. And they will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Lá em Gênesis 3,15 diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus
is a seed of woman, the Son of God, then come perfect man. Jesus é a semente da mulher, o Filho de Deus que veio como homem perfeito. And maybe how the human being is always flawed. E principalmente como o ser humano é sempre falho. But God is always faithful Mas Deus é sempre fiel and loves the human being. e ama o ser humano. Genesis brings the story of many well-known characters, such as Joseph, for example. Gênesis traz a história de muitos personagens conhecidos, como José, por exemplo. From the content of Genesis, Pelo conteúdo de Gênesis, we can understand that one of the goals nós podemos entender que um dos objetivos is to strengthen our faith, é fortalecer a nossa fé, help us understand the pacts or alliance nos ajudar a entender os pactos ou as alianças that God makes with men, que Deus faz com o homem, and understand what our role is in the Lord's plans. e entender qual o nosso papel nos planos do Senhor. Genesis, as well as all the biblical books, Gênesis, assim como outros livros bíblicos, bring us a specific purpose for the son of Abram with Sarah, nos trazem um propósito específico para o filho de Abraão com Sara, who is the people from which the Savior Jesus would come. que é o povo de onde viria o Salvador Jesus. But it is extremely important to say Mas é extremamente importante dizer that the Lord said that through Abram, que o Senhor disse que através de Abraão all the nations of the earth would be blessed. que seriam benditas todas as nações da terra. In Genesis 12:3 say, Em Gênesis 12:3, oh, and that not only Abram's son Sarah, todas e não somente o filho de Abraão com Sara, and his offspring are blessed, e sua descendência são abençoados, but also the son he had by his concubine Agar, mas também o filho que ele teve com a concubina Agar, Ismael and all his descendants. Ismael e toda a sua descendência. Many of them, including Arabs, are also blessed of the Lord. Muitos deles, árabes inclusive, também são benditos do Senhor. And there are 12 princes too, and all their descendants. E são 12 príncipes também e toda a sua descendência. Genesis 21, 17 to 12 says, God heard the boy crying, and the angel of God called to Agar from heaven and said to her, what is the matter, Agar? Do not be afraid. God has heard the boy crying as he lies there. Lift the boy up and take him by the hand, for I will make him into a great nation. Then God opened her eyes, and she saw a well of water. So she went and filled the skin with water and gave the boy a drink. God was with the boy as he grew up. He lived in the desert and became an archer. Gênesis 21, 17 ao 20 diz assim: E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhes: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz deste lugar, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e se foi
e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. So the Lord heard the cry of Ismael, Então, o Senhor ouviu o choro de Ismael. said he would make him a great people, Disse que faria dele um grande povo, because he's also a descendant of Abraham. porque ele também é descendência de Abraão. Showed the source of water to Ismael, Mostrou uma fonte de água para Ismael, and takes to the blessing of the Lord. e graças à bênção do Senhor, He lived, grew, and became a man, ele viveu, cresceu e tornou-se um homem, a hunting archer. um flecheiro caçador. Chapter 25, 13 to 18 says that before Ismael died, O capítulo 25, de 13 a 18, diz que antes de Ismael morrer, he had already settled in his lands which were farther south. ele já tinha se estabelecido em suas terras, que ficavam mais ao sul. And you can observe in the same chapter in verse 9, E você pode observar no mesmo capítulo, no verso 9, which says that Israel and Ismael buried Abraham. que diz que Israel e Ismael sepultaram a Abraão. Genesis 17:23 says that Ismael was circumcised, Gênesis 17, 23 diz que Ismael foi circuncidado. and therefore he also had a covenant with God through his father Abraham. E, portanto, ele também tinha uma aliança com Deus através do seu pai Abraão. Although God had a different specific purpose for Ismael and another for Isaac. Embora Deus tivesse um propósito específico diferente para Ismael e outro para Isaque. But God loved them both and one that should be worshipped by them too. Mas Deus amava a ambos e queria ser adorado pelos dois. Verse 14 of chapter 17 says that whoever did not encircle himself was in breach of covenant. O verso 14 do capítulo 17 diz que quem não se circuncidava estava em quebra de aliança. Therefore, everyone who was circumcised was in covenant with God. Portanto, todo aquele que se circuncidava estava em aliança com Deus. Ismael was in covenant with God. Ismael estava em aliança com Deus. Chapter 25, 13 to 15 brings us the descendants of Ismael. O capítulo 25, 13 a 15, nos traz os descendentes de Ismael, whose names are from their villages and were prominent men in society. cujos nomes são de suas vilas e foram homens proeminentes na sociedade, Being mentioned in other biblical passages as well. sendo citados em outras passagens bíblicas também, Like other books of the Bible, assim como outros livros da Bíblia. Genesis shows us Gênesis nos mostra that man is always flawed, que o homem é sempre falho, but God remains faithful. mas Deus permanece fiel. Even though Abraham, despite having believed in the promise, weakened at some point. Ainda que Abraão, apesar de ter crido na promessa, fraquejou em algum momento. Got his slave pregnant, instigated by his wife. Engravidou sua escrava, instigado por sua esposa. God did not allow that were it a curse. Deus não permitiu que isso fosse uma maldição. God remained faithful and once again manifested his love. Deus permaneceu fiel e mais uma vez manifestou seu amor.
blessing both blessing both Ismael and Israel. Abençoando tanto a Israel como a Ismael. In Galatians 4:21 at 31, Ismael is mentioned as the son of the slave. Em Gálatas 4, de 20 a 31, Ismael é citado como o filho da escrava. To illustrate the slavery that the law brings us. Para ilustrar a escravidão que a lei nos traz, But also the freedom mas também a liberdade that we all have in Christ Jesus, que todos nós temos em Cristo Jesus. regardless of whether or not we are of the lineage of Israel. Independente de sermos ou não da linhagem de Israel. Ismael or the other children with the other concubine. Ismael ou outros filhos com a outra concubina. For truly Israel is the symbol of liberty, Pois, embora Israel seja o símbolo da liberdade, the son of promise, o filho da promessa, they have all failed. todos eles falharam. None of the people of Israel has fully fulfilled the law. Nenhum do povo de Israel cumpriu plenamente a lei. Only by Christ is such liberty in that fault, Somente por Cristo essa liberdade é de fato encontrada, reinforcing once again reforçando mais uma vez that this freedom truly bridges between the New and the Old Testament. que essa liberdade através de uma ponte entre o Novo e o Antigo Testamento. That our freedom and our sonship come through God Himself. Que nossa liberdade e nossa filiação vieram através do próprio Deus, Through Jesus Christ. através de Jesus Cristo, And there is no merit in us. e não há mérito em nós. A bridge was made that spans the entire history of making. Foi feita uma ponte que abrange toda a história da humanidade. Although it is necessary for us to receive the gifts that God gives us, Embora seja necessário recebermos os presentes que Deus nos dá, to receive salvation through Jesus Christ, recebemos a salvação através de Jesus Cristo, who died and rose for us. que morreu e ressuscitou por nós. God is the one who always takes the first step toward us. Deus é quem sempre dá o primeiro passo em nossa direção. He has already taken that step. Ele já deu esse passo. He has already taken his son. Ele já deu o seu filho. It is he who sustains us. É ele quem nos sustenta. It is he who preserves our life in all its dimensions. É ele quem preserva a nossa vida em todas as suas dimensões. Because at some point we will fail. Porque em algum momento nós vamos falhar. I'll talk the life of the one who serves God. Embora a vida daquele que serve a Deus Is a life of abundant love and grace, seja uma vida de abundante amor e graça, and not a life of curse. e não uma vida de maldição. But we know how vulnerable we can be. Mas sabemos o quanto podemos ser vulneráveis, se não for o Pai. But we know how vulnerable we can be. Mas sabemos o quanto podemos ser vulneráveis. If it is not the Father, if it is not Christ in our lives. Se não for o Pai, se não for o Cristo em nossas vidas. That on this day you can surrender yourself in the arms of the Father. Que neste dia você possa se entregar nos braços do Pai. Believing that Jesus' sacrifice is enough in your life.
crer que o sacrifício de Jesus é suficiente em sua vida, that he is a perfect man. que como homem perfeito, He fulfilled everything he needed in your place. ele cumpriu tudo o que precisava em seu lugar And rest in God's faithfulness. e descansar na fidelidade de Deus, For he will never abandon you. pois ele nunca vai te abandonar. May the Lord greatly bless you and your family on this day. Que o Senhor abençoe grandemente você e sua família neste dia. Rest in the peace of the Lord. See you tomorrow. Fiquem na paz do Senhor e nos vemos amanhã.